E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e a aula de hoje nós vamos falar sobre noções básicas de linkage, livro 2, frente 4, aula 6. Galera, quando a gente fala de linkage na genética, eu tenho que pensar em ligação, né? Até então, o que nós estávamos vendo nas outras aulas de genética? Que o Mendel escreveu duas leis, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, e a segunda lei de Mendel ficou conhecida como lei da segregação independente, ou seja, na formação dos gametas, todos os alelos se separavam. Só que a partir dessa aula nós vamos ver que existem algumas exceções que acometem, então, essa segregação. Essa aula, por exemplo, esse tema dessa aula de hoje, nós vamos perceber que ele não segue os padrões da segregação independente. Ele tem várias características parecidas lá com a segregação, mas na proporção final, ele vai divergir totalmente. Como assim? No início do século XX, né, nós tivemos ali a descoberta do núcleo celular, nós tivemos a descoberta dos cromossomos, e aí, a partir do momento que foi verificado que os organismos apresentavam um número diploide de cromossomos, ou seja, 2N, né? Por exemplo, o nosso número diploide é 46. Nós temos 46 cromossomos. 23 vieram do nosso pai e 23 vieram das nossas mães. E aí, o que acontece? O que eles perceberam? Que o número de genes, que o número de alelos, que o número de fatores era infinitamente maior do que o número de cromossomos. Realmente, né? Nós temos 46 cromossomos. Nós só temos 46 genes? Não. Segundo algumas pesquisas, nós temos mais de 15 mil pares de genes. E só temos 46 cromossomos. Então, isso ficou ali matutando na cabeça dos pesquisadores. E aí eles levantaram a hipótese que, no mesmo cromossomo, que um determinado cromossomo, poderiam estar presentes vários genes, ou seja, a quantidade de genes por cromossomos era imensa. E esses genes que estavam juntos ali eram chamados de genes de ligação ou genes no estado de linkage. Então, se cair essa palavra, você já sabe que está falando de genes ligados. E aí, esse fenômeno, essa ligação gênica, foi descoberto em 1905 por Bateson, Saunders e Punney. O Punney é aquele famoso cara do quadrinho que a gente consegue fazer os cruzamentos para um par de alelos, quando eles estavam estudando o quê? Ervilha de cheiro. Eles queriam replicar o trabalho do Mendel, eles queriam obter os mesmos resultados do Mendel, só que utilizando um outro tipo de planta que é a ervilha de cheiro. Mas por que a ervilha de cheiro? Galera, naquela época, a maioria das pessoas trabalhava muito com plantas, por causa de uma prole muito numerosa, pela facilidade de manuseio, pela rapidez da reprodução, né, e pela capacidade de dessas plantas fazerem autofecundação. Então, eles tentaram replicar os trabalhos do Mendel, logo após a descoberta dos trabalhos dele em 1900, para tentar verificar se eles conseguiam obter esses mesmos resultados. E aí, o que eles consideraram? Dois genes, um para a cor da flor e outro para o formato do grão de pólen. Então, para a cor da flor, ela é púrpura ou vermelha, dominante púrpura, recessivo vermelha. Já para o formato do grão de pólen, ou o pólen era longo ou o pólen era redondo. Longo era dominante e o redondo ele era recessivo, Lzinho, Lzinho. Então, o que eles fizeram? Da mesma forma que o Mendel, eles pegaram e cruzaram plantas puras, né? Linhagens puras. Eles pegaram dois indivíduos homozigotos, um dominante e um recessivo. Nesse caso aqui, ó, pesão, pesão, elisão, elisão, diz respeito a uma planta púrpura com pólen longo. E a outra planta pura tinha a flor vermelha com pólen curto. E aí, quando eles cruzaram essas plantas puras, o que eles obtiveram no F1? Eles obtiveram plantas híbridas que produziam flores púrpuras e pólen longo. Opa, até então eles conseguiram obter o mesmo resultado que o Mendel teve lá com suas ervilhas na sua época. E aí esse quadro é bem interessante que você pode utilizar para quê? Para fazer esses cruzamentos e verificar se realmente esse foi o resultado. Então, olha só, o que eu estou considerando aqui? Duas plantas puras, pesão, pesão, elisão, elisão, e pezinho, pezinho, alizinho, alizinho. Primeira coisa que eu faço é fazer os gametas, é montar os gametas. Então, olha só, o pesão liga com a alisão, o pesão com a alisão, pezinho com a alizinho. Ou seja, o indivíduo um, o dominante, ele tem um tipo de gameta só. E o indivíduo 2, que é o recessivo, tem um tipo de gameta só. Quando eles se cruzam, o que eu tenho? Pesão, pezinho, elisão, elisinho. Gente, isso é um duplo heterozigoto. Se você fizer todos os outros 15 cruzamentos, você vai verificar que todos eles têm o mesmo genótipo. Pesão, pezinho, elisão, elisinho. Ou seja, plantas púrpuras com grãos de pólen longos.
Ficou claro? Façam isso aí para tirar a prova. E aí o que que acontece? Só que quando ele deixou esses híbridos se autofecundarem, né, o pesão, pezinho, alisão, alisinho, com pesão, pezinho, alisinho, alisinho, a prole não foi de 9 por 3 por 3 por 1, que nem havia sido lá o resultado do Mendel. Essa prole, então, o que eles perceberam é que tinha muito mais fenótipos chamados de parentais. É um conceito que vai entrar agora aqui na herança de genes ligados, de linkage. Fenótipo parental e fenótipo recombinante. Então, eles perceberam que tinha muito mais fenótipos parentais do que qualquer outra coisa. Então, variou, não foi esse 9 por 3 por 3 por 1. Então, olha só, essa tabela é bem interessante que ela mostra muito bem isso. O que, que eu tenho aqui? Ó? Os fenótipos e o número de indivíduos por fenótipo. O esperado, de acordo com a lei de Mendel, mais ou menos naquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1, e aqui o observado, né? Foi o resultado que eles obtiveram. Olha só, flor púrpura e pólen longo, né? 215 seria o que mais teve aqui. Nesse caso, foram observados 284. Flor púrpura e pólen redondo, né? 71 para 21. Flor vermelha e pólen longo, 71 para 21. E flor vermelha e pólen redondo, 24 e 55. Gente, olha só o que acontece. Numa herança de linkage, de genes ligados, quando você vê, pega aqui o observado, quando cair esse tipo de resultado para vocês, automaticamente você já sabe que os maiores valores são de parentais. Então, quem são os dois parentais aqui? Os indivíduos com flor púrpura e pólen longo, 284, e os indivíduos com flor vermelha e pólen redondo, 55. Os outros dois aqui que apareceram, cada um com 21, eles são o quê? Foram as recombinações que aconteceram durante os cruzamentos exercidos entre essas plantas, beleza? E aí, qual seria o motivo desses resultados? Então, os três pesquisadores, lógico, fazendo outros, não foi só com uma planta, foram com centenas de plantas. Eles sugeriram, então, que a localização desses genes, tanto para a cor quanto para o formato do grão de pólen, estavam no mesmo cromossomo, só que eles não se separavam mais. Ou seja, acabou a segregação independente. Genes ligados se separam em conjunto na hora da formação dos gametas. E aí, no início do século XX, um outro pesquisador, o Thomas Morgan, ele foi assim um precursor do trabalho com cruzamentos com animais. Ele tentou comprovar a ocorrência da ligação ao realizar estudos com uma mosquinha da espécie Drosophila melanogaster, que é essa espécie, essa mosca de fruta bem comum que nós temos. Então, o que o Morgan fez? Ele analisou dois genes, os responsáveis pela cor do corpo e pelo formato das asas. A cor do corpo da mosca poderia ser cinza ou preta, e o formato das asas, alongadas ou vestigiais. Cinza dominante, preto recessivo, alongado dominante e vestigial recessivo. Então eles começaram a fazer esses cruzamentos e anotar o que eles tinham de resultado. E aí o que, que acontece? Quando eles cruzavam as puras, né, as linhagens puras, uma fêmea selvagem de corpo cinza amarelado com asa normal, que seria pesão, pesão, vezão, vezão, com machos mutantes, o que, que ele chamava de macho mutante? Aquele grupo que tinha o corpo preto e a asa vestigial, uma asa quase que inexistente. Então, o que, que acontece? É o mesmo princípio, olha só. Puro dominante e puro recessivo. A F1 foi composta exclusivamente por um único tipo de indivíduo. Ou seja, tanto os machos quanto as fêmeas tinham o corpo cinza e as asas normais. Por quê? Porque são características dominantes. Esse cruzamento aqui me permite, então, ter esses heterozigotos, esses duplo heterozigotos, pesão, pezinho, vezão, vezinho. E aí, para ele comprovar a existência dessa questão do gene ligado, o que, que ele fez? Ele efetuou o cruzamento teste, então, das fêmeas da geração F1 com machos duplo recessivos. E aí, a partir desse cruzamento, o que, que ele obteve? 4 diferentes fenótipos em proporções totalmente diferentes do que as esperadas para a segunda lei de Mendel. Né? Porque se fosse pela segunda lei de Mendel, eu teria que ter o que aqui? Basicamente 50% de cada. E não foi o que ele teve. Então, essa imagem é bem interessante, que ela mostra justamente isso. Na geração parental, ele pegou então uma fêmea, corpo cinza e asa normal, duplo homozigoto, dominante, e cruzou com o macho, corpo preto e asa vestigial. Ou seja, pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. E aí, deixa eu mudar rapidinho para cá. Olha só.
Na F1, 100% deles tinham o quê? Corpo cinza e asa normal. E aí, o que ele fez? Ele pegou, então, fêmeas desse grupo, dessa F1, e fez um cruzamento teste. Lembra, galera, que o cruzamento teste, você sempre cruza o indivíduo com alguém que é recessivo. Nesse caso, como são duas características, teria que ser um duplo recessivo. Então, ele pegou as fêmeas, pesão, pezinho, vezão, vezinho, e cruzou com os machos, duplo recessivos. E o que ele obteve? Ele não obteve nenhuma 50% de cada. Se você fizer aí, por exemplo, o cruzamento, você vai ver que vai dar uns 50%. O que ele obteve, então? 41,5% de indivíduos com corpo cinza e asa normal, 41,5% de indivíduos com corpo preto e asa vestigial. Ou seja, isso aqui, ó, são os gametas. Compara aqui, ó. São os indivíduos cujos pais são os parentais. Olha a característica dessas duas moscas. São moscas parentais. Só que ele também obteve, em proporções menores, olha aqui, ó, 8,5%, 8,5%. Corpo preto e asa normal, corpo cinza e asa vestigial. Esses dois indivíduos aqui, esse grupo de indivíduos que apresentaram a menor taxa de proporção, é o que ele chamou de indivíduos recombinantes. Então, sempre quem tem mais é o parental, sempre quem tem menos são os recombinantes. Beleza, galera? Olha só. E aí eles perceberam, então, que realmente não seguia o padrão de Mendel, não dava para encaixar na segregação independente do Mendel. E aí o Morgan e seus ajudantes, eles perceberam, então, que os genes realmente estavam localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Ou seja, eles se separavam de forma conjunta, eles não se segregavam, eles tinham que caminhar um junto do outro na hora da formação dos gametas. E aí, o que o Morgan sugeriu? Que a ocorrência dessa recombinação seria responsável, então, pela proporção obtida no cruzamento. Galera, lembra que na meiose nós temos o processo de crossing over, lembra? Crossing over ou permutação é aquele momento que os cromossomos homólogos podem trocar o quê? Fragmentos. Nessa troca de fragmentos, você então acaba tendo esses indivíduos chamados de recombinantes. E aí, por não segregarem, o que ele percebeu também? A fêmea dupla heterozigota apresentava o quê? Um genótipo pesão-vezão, ou seja, o vezão estava ligado com o pesão, então eles não se separavam mais, e o pezinho-vezinho estava no outro cromossomo, se separava. E essa barra indica que os genes estão dispostos linearmente no mesmo cromossomo. É como se eu tivesse duas linhas retas aqui, ó. Em uma eu tivesse o pesão e o vezão, e a outra eu tivesse o pezinho e o vezinho. Na hora que eles se separam juntos. Isso que significa ligação gênica. E os gametas que ocorreram em maior porcentagem, então, foram pesão, vezão e pezinho, vezinho, indicando que são os parentais. E os que ocorreram em menor porcentagem, que são os recombinantes, é justamente pesão e vezinho e o pezinho com vezão. Fiquem atentos a essas mudanças, ao que é dominante, ao que é recessivo, ao que é parental e ao que é recombinante. Lembrando sempre que o parental sempre vai ter mais representantes do que os recombinantes. E essa outra imagem, então, mostra isso. Né? Essa fêmea, então, tem duas características: corpo cinza e asa normal. Só que não é pesão, pesão, vezão, vezinho agora. Pezinho, vezinho, perdão. É o quê? Ela tem um gameta pesão, vezão e um gameta pezinho, vezinho. Quando vai para a meiose, ele se duplica e na duplicação, quando os cromossomos homólogos se pareiam lá na meiose 1, o que pode acontecer? Você pode ter a crossing over. Você pode ter uma troca de segmentos, uma troca de fragmentos cromossômicos. No final da meiose, então, o que acontece? Ela vai ter uma maior probabilidade de gametas chamados de parentais, que são chamados de não recombinantes. Olha só, pesão, vezão, tá aqui. Pezinho, vezinho, tá aqui. E tem os recombinantes. Os recombinantes, olha só, pesão que se liga com o vezinho e o pezinho que se liga com o vezão. Então, isso são os gametas chamados de recombinantes. Pausa para aqui, galera, importante. Olha só, novamente isso. Então, analisem bem essa imagem. Quando chegar nesse ponto da aula, pausa a aula e analisa bem. Verifica o cruzamento parental, a F1 e o cruzamento teste
e as probabilidades e porcentagens dos indivíduos, tanto parentais quanto recombinantes. Beleza, galera? Então vamos lá para frente. Olha só. E aí, o que, que acontece? Uma outra coisa também que o Morgan fez, ele acabou resolvendo como calcular o que? A porcentagem de permutação. Então, hoje a gente sabe que é possível calcular essa porcentagem como? Somando os gametas recombinantes. Lembra? Vou voltar na imagem passada. Olha só. Quanto que eu tinha de combinante? Recombinante, perdão. 8,5 com 8,5. Então, para achar a porcentagem deles, o que, que você faz? Você soma os dois. Então, a porcentagem aqui, ó, 8,5 mais 8,5 é igual a 17%. E uma outra coisa também, a gente vai falar sobre isso em uma outra aula, que esses genes, eles estão no mesmo cromossomo, eles podem estar tanto próximos quanto distantes uns dos outros. E aí essa porcentagem de recombinação é justamente a distância entre eles. Então, nesse caso aqui, a porcentagem seria 17 unidades de recombinação, também chamado de centimorgans ou de morganídeos, por causa do Morgan, né? Precisa decorar isso? Não, galera. Vocês só têm que entender o seguinte: o que é uma unidade de recombinação? É aquele local, é a distância que eu tenho onde os genes poderão ou não fazer essas trocas de fragmentos. É onde é a distância que eu tenho desses genes no cromossomo. E aí essa taxa de recombinação também ela pode ser calculada da seguinte forma. Olha só. O que eu tenho aqui? Essa taxa de recombinação é a quantidade de gametas recombinantes dividido pelo total de gametas vezes 100. Como que a gente pode fazer isso? Imagina o seguinte, perdão. Um indivíduo homozigoto para genes ligados, Czinho, Dzinho, Czinho, Dzinho, é cruzado com um indivíduo homozigoto selvagem, Czão, Dzão, Czão, Dzão. E os descendentes da geração F1 são reto-cruzados com o tipo parental duplo recessivo, obtendo o seguinte resultado. Né? Então, automaticamente, quem que é o parental e quem que é o recombinante aí? Parental é quem tem mais. Ok? Então, esses aqui são os parentais, né? E esse aqui são os recombinantes. Fechou, galera? Porque aqui, ó, esse indivíduo 100% gameta Czão Dzão. E esse indivíduo 100% gameta Czão, Czinho Dzinho. Então, esses dois que eu tenho mais são os parentais e esses dois que eu tenho menos são os recombinantes. Então, o que eu faço? Ó, os em maior número são parentais, 903 mais 897. E os em menor número são recombinantes, 98 mais 102. O que eu vou ter aqui? O número total de descendentes é obtido somando-se todos eles. Eu vou ter um total, então, de 2.000 gametas, 2.000 possibilidades. E a quantidade de gametas recombinantes? Quanto que vai dar isso aí? 98 mais 102 dá 200. Né? Se eu pegar aqui 200 vezes 100, vai dar 20.000. 20.000 dividido por 2.000, eu vou ter então que a porcentagem foi de 10%. Ou seja, a minha distância, então, entre esses genes no cromossomo é de 10 morganídeos, 10 unidades de recombinação ou 10 centimorgans. Né? Na apostila tem alguns exercícios que fazem com que você encontre esses valores. Então, eu peço que vocês façam esses exercícios para não ficar com dúvida como achar essa taxa de recombinação. E aí, para fechar, quando a gente conversa de genes ligados, eu posso ter duas posições. Uma posição cis e uma posição trans. Qual que é a diferença entre elas? Na posição ou arranjo. Na posição cis, os dominantes eles estão em um mesmo lado e os recessivos estão do outro lado. Como assim, professor? Olha essa imagem. Eu tenho dois cromossomos homólogos. Eu estou imaginando que o cromossomo aqui amarelo é um que eu recebi do meu pai e o verde é um que eu recebi da minha mãe. São dois cromossomos homólogos. Então, esses dois alelos aqui, ó, eles se separam juntos. Percebam que eles são o quê? Dominantes. Então, eles estão de um lado os dominantes e do outro lado eu tenho os recessivos. Essa configuração é a posição cis. A posição trans, né? Deixa eu voltar para cá. Ela é o que? O contrário. Eu vou ter um dominante e um recessivo, pelo menos um recessivo, um dominante e um recessivo em um cromossomo, e um dominante e um recessivo em outro cromossomo. É invertido. Então, olha só aqui, ó. Na posição trans, o que eu tenho? Em um cromossomo, um alelo dominante e um alelo recessivo. No outro cromossomo, um alelo recessivo e um alelo dominante. Ficou claro, galera? Então, cis, dominante de um lado, recessivos do outro. Trans, um de cada em cada cromossomo. E aí, o que acontece?
Uma outra coisa que dá para se fazer também com genes ligados, com linkage, é analisar o triplo heterozigoto, né? Uma característica trihíbrida. E aí o que acontece? Eu tenho que pensar também que na meiose, lá no crossing over, pode ou não ter recombinação. A recombinação pode ser zero, ok? Mas pode ser que aconteça. Então, um indivíduo triplo heterozigoto, ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, ele pode acabar formando 8 tipos diferentes de gametas, dependendo ou não de ocorrer crossing over. Como assim? O que acontece? O que eu tenho que levar em consideração? Caso ocorra o crossing over, a formação dos gametas vai depender da ocorrência do número de permutações. Porque você pode ter 2, 3 ou até mesmo as 4 cromátides participando desses eventos. Aqui eu estou considerando 2 apenas, né? Duplicou ali, eu isolei. O que eu tenho aqui, ó? Que posição que é essa? Né? Quantos alelos que nós temos aí? Nós temos 3 pares de alelos, né? 6 alelos. Isso aqui eu tenho na posição cis. Ok? Então, vamos partir do princípio. Esse é o nosso par de cromossomos que vai partir para a meiose. Se não tiver crossing over, os parentais... Opa, perdão, galera. Eu vou ter apenas esse grupo de cromossomos. Não apresento mais nada. Sem crossing over, eu só tenho gameta chamado de parental. Tá? Olha aqui, ó. Esses são os cromossomos parentais. Na formação dos gametas, então eu vou ter um gameta Azão, Bzão, Czão e um gameta Azinho, Bzinho, Czinho. 50% de cada. Sem crossing over. E aí, o que pode acontecer? Perdão, galera. Erro técnico aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha só. Crossing over simples entre Azão e Bzão. Então, quem que vai inverter? É essa região aqui dos 2 primeiros pares de alelos. Então, os parentais sempre vão continuar existindo. Eu sempre vou ter uma porcentagem, lembra? Sempre maior quando comparado com os outros gametas. Fechou? Então, olha só, o que acontece? Lá no resultado dos cruzamentos, os parentais sempre vão ter mais representantes. Então, o que acontece? Os parentais são os mesmos. O que vai mudar é na hora dos recombinantes. Aí eu vou ter o crossing over. Azinho, Bzinho, Czinho. Viu? Percebeu? Porque eles estavam ligados. E Azinho, Bzão, Czão. Esses são os meus 2 gametas recombinantes de um crossing over simples entre os 2 locos, A e B. E se for entre B e C? O que eu tenho aqui? Azão, Bzão, Czão e Azinho, Bzinho, Czinho. Esses são os parentais. Como que ficariam os recombinantes? Eu tenho que pensar agora, que é analisar, que os alelos C. Então eu teria Azão, Bzão, Czinho ou Azinho, Bzinho, Czão. Ou seja, eu estou selecionando os locos. Preste bastante atenção. E se fosse um crossing over duplo? Galera, aí tá simples, mas ó, tá duplo, tá? É a cabeça que já tá falhando já de tanto gravar a aula, mas tudo bem, aqui é um crossing over duplo. E se eu tivesse um crossing over duplo entre A e B e C? Eu tenho que pensar o seguinte, eu continuo tendo os parentais, só que eu vou ter também isso aqui, ó. Azão, Bzinho, Czão, Azinho, Bzão, Czinho. Olha só que interessante, eu tive totalmente uma mudança deles. E aí o que acontece? Se eu parar para pensar, se tiver todas, a simples de A e B, a simples de B e C e a dupla todas ao mesmo tempo, nós vamos ter então 8 gametas possíveis, ok? Vamos lá na página então 117, vamos resolver um exercício para a gente entender bem essa ideia dos genes ligados. Supõe a existência de 2 genes, Azão e Bzão, localizados no mesmo cromossomo com frequência de permuta de 16%. Ele já me deu o total. Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo cis, o que é isso de híbrido? Heterozigoto. E formato cis, dominantes de um lado, recessivos do outro. É como se esse carinha fosse Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho. São esses 2 gametas que ele forma. E ele cruzou com uma fêmea Azinho, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Qual a frequência esperada da primeira geração filial de indivíduos com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Eita, professor, como é que eu vou fazer isso agora? Pega um papel e faz o seguinte. Então você coloca lá, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Desenha coloca 2 linhas retas e escreve lá, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, que vai cruzar com o indivíduo Azinho, Bzinho.
Perceba que o indivíduo azinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele produz um único gameta, que é o gameta azinho, bezinho. E agora, esse meu camarada aqui, cis, o que ele produz para mim? Ele produz um gameta azão, bezão e um gameta azinho, bezinho. Só que ele já falou para mim que teve recombinação, eu tive 16%. Significa, então, que teve gametas chamados de parentais. Quais que são os Desculpa, recombinantes. Quais são os recombinantes? Liga o azão com o bezinho e o azinho com o bezão. Ele já me deu o valor deles, 16%. O que eu faço? Divido por 2. 16 por 2 vai dar 8% para cada um dos recombinantes. Né? E aí você pega 100 menos 16, 10 tira 6 é 4, né? 9 tira 1, 8, 84. O que eu faço? Divido 84 por 2. Por que 2? Porque são dois parentais. Então, se eu tenho 84% dividido por 2, significa que eu tenho o quê? 42% de chance. Letra C. Galera, por hoje é só. Peço perdão pelas falhas, mas a voz já está acabando mesmo. Resolva os exercícios, mandem suas dúvidas que eu estou aqui à disposição. Abraços.